Eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco total, na loucura real. Pois é, quem não conhece esses versos da música Maluco Beleza, música esplêndida, atemporal, do nosso grande homenageado de hoje, Raul Seixas. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Bem, recadinhos de início de vídeo para vocês se inscreverem, compartilharem, curtirem, até cantar. Eu cantei aqui no início do vídeo para vocês não dormirem mais. Meu Instagram. E eu nunca mudei, né? Eu tinha um e-mail lá no finalzinho dos anos 90, que foi desativado, claro, já há um tempo atrás, que era Rita Raul Seixas. E as pessoas, nossa, por quê? Eu falei, nossa, por que será, né? Porque eu sou fã do Raul, inferno. Mas, enfim. No vídeo anterior, nós contamos um pouco do início aí da vida do Raul, né? Da vida, tanto a vida pessoal como a vida artística. E paramos no ano de 1974, quando o Raul se torna produto nacional, vamos falar assim, né? Porque ele volta com o álbum Guita estouradaço aqui no Brasil. Lembrando que o álbum Guita, ele traz, claro, o nome da música que dá, né, origem ao disco, a música de trabalho, como ele tem outros clássicos aí, como Medo da Chuva, Sociedade Alternativa, SOS, que hoje é domingo, Missa e Praia, Céu de Anil, e tem um bando de clássico. É o auge da carreira dele. Eu diria que sim, é o auge, porque ele volta para um lugar que ele foi convidado a se retirar. Convidado, não houve assim. Apesar que ninguém queria chegar em casa e ter tido seu apartamento, a residência revirada pela ditadura. Mas ele volta. E ele volta por cima da carne seca, vamos falar assim. Ele volta sendo o topo do topo dos tops da música popular brasileira, do rock brasileiro dos anos 70. De 1974 termina, aí pro Raul, com a estrela dele brilhando. Em 1975, seria um ano muito desafiador tanto para o Raul quanto para o Paulo. Por quê? O álbum Guita, gente, mais de 1 milhão de cópias vendidas. Aí você pensa nos anos 70, isso é muita coisa. Lembrando que a pirataria era muito mais difícil naquela época, porque você não tinha internet, você não tinha tantas facilidades. Então, realmente, quem queria ia lá e consumia o vinil, o disco de vinil, o antigo bolachão. Gente, então eram números mais exatos. E olha o tanto que vendeu. Disco de ouro, primeiro disco de ouro do Raul. Quando eu falo disco de ouro, gente, não é o disco lá que foi feito no ouro. O disco de ouro é pela marca de que vendeu, né? Mais de 1 milhão de cópias vendidas. Aí Raul ia aos programas de TV e tava no auge do auge do auge. Ele lança com o Paulo o Novo Aeon. O Novo Aeon, gente, ele já começa com aquela cutucada rock do diabo. Como que é esperança de amor? O diabo é o pai do rock. Eita, como assim? Raul Seixas, satanista, caipirotesco. Não é nada disso. É porque tava estourado nessa época o Exorcista. E o Raul, ele fez uma paródia ali. E o Raul já era mal visto, né? Pelas religiões. Aí começaram a chamar ele de satanista, de não tem nada a ver. A música é artística e é maravilhosa. Você tem Tente Outra Vez nesse álbum também, que é maravilhoso. Tente Outra Vez, pra vocês terem uma ideia, é muita hipocrisia, né? Hoje em dia ela é tocada em cultos. Apesar que Levante Sua Mão Sedenta e Recomece a Andar, Não Pense que a Cabeça... Gente, é maravilhoso. E é óbvio que eu não ia poder deixar de falar da Maçã. Alguns noventistas conhecem também, porque ela foi regravada pela Débora Blando. Se eu não me engano, a Débora... Eu não sei se ela é italiana ou se ela é inglesa. Acho que ela é inglesa, a Débora Blando. Depois que eu ouvi a versão da Maçã com a Débora, ela foi a primeira artista a me fazer simpatizar
em ouvir outros artistas cantando Raul. Não sei se é porque eu era muito jovem, tinha aquele, só o cantor tem que cantar, ninguém mais pode regravar. Não, eu comecei a ter essa flexibilidade. Apesar que eu sei que meu calcanhar de Aquiles é aí, mas enfim. A americana Scarlett, irmã de um guitarrista muito famoso, que depois Douglas vai deixar aqui também para vocês, que gravou alguns trabalhos com Raul. Conquista, Raul Seixas, né? A segunda esposa americana do Raul. E a Scarlett, ela era um pouquinho contrário aí da Edith, porque a Scarlett, o pessoal brinca que ela era mais a força da natureza, enquanto a Edith era a formadora da família. Só que tem coisas que eu não posso falar aqui no YouTube e que não são bem assim, né? As pessoas colocam as esposas do Raul em caixinhas que não... Mas enfim. Acho até um pouco deselegante falar muita coisa da Scarlett, porque a Scarlett faleceu. Ela não tá aqui para se defender, né? Mas também uma americana belíssima. Raul também tem a sua segunda filha. A música Maçã, eu acho muito interessante, porque a letra dela, ela não... Amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade. Sofro, mas eu vou te libertar. É uma música ali que não tá pregando muito a monogamia. Nada contra, se você não quer ser monogâmico, não seja. Se você quer ser poligâmico, seja. Vá ser feliz, não vai encher o saco de ninguém e nem fazer mal a ninguém, né? Porém, eu fico pensando assim. Claro que o Raul era o artista, a gente viu o artista. Mas o Raul, ele não era toda essa explosão de espontaneidade. E eu até tava brincando com o Douglas antes da gravação. Raul era canceriano. Canceriano é um bichinho ciumento. Que só. Eu sei por quê. Eu tenho muitos cancerianos na minha família, inclusive a minha mãe. Eles são ciumentos, gente. Eu não sei se de repente era só uma onda ali, né? Uma coisa momentânea. Mas a música, ela fala realmente desse amor livre, dessa liberdade. Pode ser também do amor livre, do amor além da fidelidade, né? Mas o amor que preze a união, seja ela amorosa ou não, que preze a lealdade, que é diferente, né? Que preze alguém leal, alguém que seja ali parceiro, companheiro para todas as horas. Porque a paixão é paixão, é paixão. A paixão faz mal. A paixão tira a gente do estado normal. O amor não. De repente ele queira falar isso, né? A calmaria do amor e um amor livre. Porém, Raul é Raul e ele sempre vai ser maravilhoso nas letras dele. O Nova Ion, ele é lançado. Eu não preciso falar para vocês que não teve o mesmo estouro que a Guita. Não tinha como, né? A Guita foi muito grandioso, mas foi um disco que não vendeu lá muitas maravilhas, mas tá, passou. Em 1976, o Raul e o Paulo, eles já não têm mais a mesma ideia artística. E eles decidem ir cada um pro seu lado. E ao contrário do que muita gente pensa, não teve briga, não teve porrada, não. Simplesmente o Paulo Coelho, ele quis ir para a parte mais da literatura, se focar mais na literatura, enquanto o Raul queria continuar ali no caminho que ele já estava, tinha se encontrado ali. O Paulo, depois, mais pra frente, não vai ter como eu não falar das bobagens que o Paulo Coelho disse recentemente. E quem é fã de Raul quis ir lá torcer o pescoço dele com razão. Em 1976, o Raul ele faz também o lendário Eu Nasci há 10 mil anos atrás. E o Eu Nasci há 10 mil anos atrás, na verdade, ele é uma inspiração de uma música do Elvis Presley. E, gente, olha, que álbum, porque traz um Raul, que não deixa de ser Raul, mas o que eu percebi? Traz um Raul mais pai, porque traz canções como Canção de Niná, que, gente, procura, que é linda, 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 linda. Traz Ave Maria da Rua, traz os números que ele grava em parceria com o Jackson do Pandeiro. Mas o grande destaque desse álbum é, com certeza, aí, Eu Nasci há 10 mil anos atrás. O clipe é fantástico, fantástico.
e muito moderno para a época. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E esse álbum, né, ia falar esse CD, esse disco, ele traz Meu Amigo Pedro. Gente, como eu amo essa música. Muitas vezes, Pedro, você fala, sempre se queixar da solidão, que te fez com ferro, fez com fogo. Pedro, onde você vai, eu também vou, enfim. E muita gente se engana achando que essa música é pro Paulo Coelho. Mas não é bem assim. Na verdade, essa música ela tem muito mais a ver com o irmão do Raul Plínio, tem muito mais a ver com o único irmão do Raul Seixas, o irmão caçula chamado Plínio, do que com o Paulo. Porque se você para pensar, o Plínio, ele foi para uma carreira mais tradicional, mais careta, vamos falar assim, e o Raul é o Raul. Então muita gente se engana achando que é o Paulo Coelho. Apesar que, por mais que a gente renegue o Paulo Coelho em alguns momentos, não tem como não negar que a sintonia ali era interessante. A capa do álbum Eu Nasci há 10 anos atrás, meu Deus, como eu amo aquela capa, gente! O Raul, ele colocou a peruca. E o engraçado é que você pensa, eu nasci há 10 anos atrás, seria uma peruca grisalha. Não, o Raul tá loiro. Depois o Douglas põe aqui pra vocês. Ele tá loiro. O cabelão assim, uma pose meio sem óculos, né? Que a marca registrada dele tá sem óculos. Com a barba assim também, meio galega. Galega loira, né? Meio loira. Gente, como o álbum é impecável. Quando eu falo pra vocês impecável, não é só as composições, mas musicalmente falando. E é o primeiro álbum aí que o Raul dá realmente a distanciada do Paulo, né? Eu não me lembro se o Raul ainda coloca o nome do Paulo em alguma música do Eu Nasci há 10 anos atrás. Porque o Raul tinha isso, você participou, então eu vou colocar seu nome sim. Esse reconhecimento artístico que o Raul tem, eu acho muito generoso. Teve aí, né, esse hiato com o Paulo e tudo mais. Em 1977, o Raul vem com a música que daria nome a ele pela eternidade, né? Maluco Beleza, gente. Nossa. Artisticamente, para vender a música, ele tira a barba, ele corta o cabelo, não que ele esteja cabeludo, esse cabelo como o meu. Lembra que há 10 anos atrás ele colocou a peruca, mas o cabelo do Raul era bem cheio, né? E ele corta, ele abaixa mais o cabelo, tira a barba, tudo que o clipe é uma coisa maravilhosa, que ele começa andando pela praia de Copacabana, vestido de executivo, e aquele cabelo arrumado, aquela pasta na mão. Aí depois ele vai, né, se libertando, ele já aparece de tênis, regata, calça jeans, tênis na praia, mas enfim. É um marco, é uma música tão marcante que o apelido dele é Maluco Beleza até hoje por conta, né, desse álbum Maluco Beleza de 1977. Ele começa a dar os primeiros tilts, vamos falar assim, né. O tilt mais pesado vai vir logo a seguir, um pouco, né. Ele começa a ter alguns problemas notórios de saúde por ser um alcoolista. Você já olha para o Raul, e agora um Raul sem barba, você já começa a observar o rosto com um pouco mais de inchaço. Um Raul que subia ao palco e às vezes você percebia que ele tinha passado um pouco da conta. Esquecia muito a letra e tudo mais. Só que ao mesmo tempo ainda se tinha aquele artista do auge. Lembrando que também nesta época sai a música que foi a música, gente, eu não sei nem como classificar, que ela relata tudo que nós passamos em 2020, perdão, que é o dia em que a Terra parou. O dia que a Terra parou. Realmente, ninguém saía de casa o dia em que a Terra parou com o que nós sofremos aí com a pandemia. São músicas assim que parece que ele compôs para o momento. Olha, é assustador.
Em 1978, 78, vocês veem que a carreira artística dele já está consolidada. Ele se separa da Scarlett e tem um casamento um pouco breve aí com a Tânia Barreto. A Tânia, eu acho que é uma das parceiras que pouco aparece, apesar da Tânia ser uma das responsáveis por um álbum muito famoso chamado Mata Virgem, que vem aí em 1978. É um álbum do Raul que não tem tantas músicas conhecidas, tirando de uma música, gente, que eu amo, que é uma música chamada Judas, que ninguém pensa, né? Fazer uma música pro apóstolo que traiu Jesus. Raul teve, parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus. Eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Aí tem um pedaço que ele fala assim, que se ele não tivesse traído, morreria cercado de luz. E o mundo hoje, então, não teria a marca sagrada da cruz. Era um Raul que você percebia ainda que passeava por um misticismo e sempre com umas coisas ali mais críticas e tudo mais. Em 1978, com essa união dele aí, o encarte do disco vinha, e o Raul, gente, o Raul é um artista completo. Só falta, eu não sei mais o que falta ele fazer, porque fazia tudo. De uma pessoa, o Raul vestido assim, tipo de operário, aí meio que abrindo assim a blusa, você via as roupas assim meio que jogadas, e o Raul dentro da mata lá, de boa, mexendo com alguma coisa assim. É uma historinha. E eu falo ideias também do Raul, porque o Raul, como eu falei pra vocês, ele é além da composição, a parte musical, a parte artística, claro, tem uma equipe junto com ele, né, uma gravadora. A Tânia, na verdade, é das parceiras do Raul, se eu não me engano, ela escreveu um livro. Ela participou do álbum realmente na composição Mata Virgem, que é a composição que dá nome ao álbum. Em uma das entrevistas com a Tânia, ela disse algo assim que eu não sei muito como interpretar, que ela falou que o Raul tinha um cheiro doce e que ao mesmo tempo o Raul tinha um cheiro de rosas e que por ele ser diabético ele tinha esse cheiro doce, né? E eu fiquei pensando, será que isso é um elogio ou será que isso é uma crítica? Porque eu convivo também com pessoas diabéticas e realmente o cheiro é... Eu não sei se é porque a pessoa que eu convivo que tem diabetes é uma pessoa muito importante pra mim, mas o cheiro é tão gostoso, né? Não sei se eu tô falando alguma besteira, vocês me perdoem. Mas de repente o cheiro doce que ela quis dizer foi um cheiro gostoso, né? E parando pra pensar, as pessoas que eu conheço que têm diabetes têm um cheiro... O cheiro da pele da pessoa é um cheirinho gostoso, é diferente. Não sei se é por aí que ela falou o doce, mas eu achei esse comentário interessante. Só que a Tânia e o Raul, eles ficam muito pouco tempo juntos. O Raul já tá vindo para São Paulo, ele vai vir aqui para São Paulo, meio que... Ele grava um álbum em 1980, falando dessa transição. Mas antes de nós entrarmos em 1980, eu queria falar da Ângela. Quem é Ângela? A Ângela, penúltima esposa do Raul Seixas, a conhecida Kika Seixas. A Kika, ela tem aí um papel bem importante na vida do Raul, tanto artisticamente como emocionalmente, porque a Kika, mesmo não estando mais casada com ele numa altura do campeonato, ela fica na vida do Raul até o fim. Ela tem a última filha do Raul e tudo mais, que é quem tem aí os direitos da obra do Raul. E o mais interessante, ele vai gravar na gravadora que a Kika é secretária. E ele sempre se interessou por mulheres muito inteligentes. Por quê? Kika, ela é um exemplaço disso. A Kika fala 3 línguas. E o Raul solta uma piadinha pra ela e ela responde a piadinha. Raul falava muito bem inglês. Não basta a cantada tem que ser em língua inglesa, né? E ela respondeu. Ele, né? E antes a Kika conta que ela já era louca pelo Raul, que uma vez ela tentou assistir uma gravação do disco e ele foi muito educado, falou, olha, não dá, tal. E que ela foi assistir várias vezes o show. E ela fala que a paixão dela já é um pouquinho mais antiga. E uma história que eu acho muito legal é que o Raul estava em São Paulo e ele estava sem carro. É São Paulo que ele estava?
Ou São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu não lembro exatamente o lugar que ele está. É um desses dois estados. Porém, ele tá sem carro. E pede uma carona pra Kika, né? Assim, pede uma carona, né? Vai lá, eu te levo. E a Kika deixa ele. A Kika fala: olha, esse caminho eu não vou entrar, não, porque tem muito congestionamento nesse horário. E eu detesto congestionamento. Você vai ficar aí, não tá muito longe. E deixa o Raul. Raul, tipo, oi? Você está deixando o Raul Seixas a pé? Claro que ele não disse isso. Mas aí, né, é bacana porque a Vivian, a filha dos dois, fala: de repente, mãe, se tivesse sido facinho, ele não tinha casado. E é muito legal essa parte da Kika, sempre muito ativa da vida do Raul. O Raul, ele vem para São Paulo. A saúde do Raul aí já tá complicada. O Raul, ele se vê obrigado a fazer um procedimento cirúrgico, o qual ele tiraria aí 40 centímetros dos pâncreas. Porque isso, Rita, ele era uma pessoa que tinha muitos problemas com álcool. E a gente sabe que é uma doença, tá? E ele se vê obrigado a fazer isso, ele faz esse procedimento. O triste é que mesmo fazendo esse procedimento, ele não para de beber. E aí começam os problemas mais graves pro Raul. Em 1980, ele tirou os pâncreas em 79, tá? Em 80, ele vem com o icônico Abre de César. Gente, a participação dele do Chacrinha, tem uma que ele canta As Minas do Rei Salomão, e se eu não me engano em 76, e essa dos anos 80, ai gente, ele vem vestido de Chacrinha pra cantar. Nossa, e o Chacrinha com toda aquela irreverência dele, mas esse álbum é uma foto linda do Raul vestido de branco, eu tenho esse pôster na casa dos meus pais. Se der tempo, eu bato foto pro Douglas, ou o Douglas tira depois aqui. E ele tá de branco, assim, com terno branco, mascando chiclete. A noite de autógrafos foi na Fofinhos Rock Bar aqui no Belém. E ai, tudo muito maravilhoso. Só que a censura, mesmo o Raul já sendo um produto nacional, a censura ainda tava, ó, de olhinho nele. Aí o Raul falou assim: vamos alugar o Brasil? Vamos alugar o Brasil, beleza, solução pro nosso povo rodar, negócio bom assim, ninguém nunca viu. Vamos falar de sexo, não? Aí você não pode, Raul Seixas. Tanto que eu tenho o disco Álbum de César em casa, né? E tá lá. A música Rock das Aranhas está proibido de tocar em território nacional. Em qualquer rádio e TV, parece, de território nacional. E o Raul sempre muito sacana, né? Com um negócio assim na boca. Ele não podia falar de sexo. E o Rock das Aranhas é icônico. E alguns shows que ele faz, ele até brinca, ele fala que é com todo respeito a Simone, a Gal Costa, a Maria Bethânia. E é lógico que essas artistas todas na época levaram isso na brincadeira. E aí a gente tem a censura pegando no pezinho, no calcanhazinho do Raul aí. Que o álbum também faz sucesso, é muito bem divulgado. E vocês sabem que quanto mais é proibido, mais curiosidade você tem que ir lá, né? Eu vou checar o que tem nesse álbum. E o público fez isso. Você só conseguia escutar o Rock das Aranhas se você comprasse o disco, tá? Por isso que as pessoas ouviram o Rock das Aranhas. Ele falou de palavras que não se podia falar na censura, em shows, em músicas, gente, povo, universidade. Eram palavras que não podiam ser usadas em música. Você falar de uma relação entre duas mulheres, pra mim não tem nada de errado. Mas censurar numa época tão conservadora, tá. É entendível, mas não aceitável. Agora, palavras como povo, gente, universidade, por quê? Né? E o Raul questiona isso nessa época, e eu acho muito interessante. Finalzinho de 80 para 81. Silvio, vou te mandar esse vídeo, Silvio Passos. Um rapaz, filho de militar, muito fã de Led Zeppelin, um rapazão grandão, magrinho, cabelo cacheado.
Ele coloca um anúncio no jornal que ele está até comprando, escutem bem, comprando o endereço do Raul. E ele consegue. Aí ele liga. Raul, meu nome é Silvio Passos e, cara, eu tô montando um fã-clube pra você. Ah, que legal, tudo bem aqui em casa pra gente conversar. Estou falando do Silvio Passos, o dono do maior fã-clube brasileiro, do Raul Seixas. E não sei se é o maior fã-clube ainda, mas durante um tempo foi o maior fã-clube do Brasil. Até hoje, o Silvio é muito ativo em tudo que se fala do Raul. E, gente, ai, é muito bom. O Silvio vai, você pensa, né? Morrendo de medo. Gente, eu sei, infelizmente, o Raul já faleceu e eu não tive idade para conhecer. Mas eu admiro muitas pessoas, porém, pessoa que me faz tremer são poucas. E eu entendo o Silvio Passos, porque eu teria ficado do mesmo jeito. O Silvio fala que chega, né, no apartamento que ele morava com a Kika. A filhinha deles, a Vivian Seixas, maravilhosa também, já tinha nascido. O Raul tá comendo macarrão. Aí ele, cara, senta aí. Pega o prato, enfia a mão na tigela de macarrão. Come aí, cara. O Silvio. Oi? E a partir daí, pra quem não sabe, o Silvio Passos se torna um dos maiores companheiros de vida do Raul. E é muito bonito ver a amizade dos dois, porque os dois se transformaram em amigos. O Silvio também passou por muito bocado apertado aí, e o Raul estava lá. E é engraçado porque, de repente, o Raul não teve filho homens, né? Porque a última filha dele é a Vivian. Mas o Silvio, eu acho que ele tem... Não vou falar a imagem de filho, apesar de ter idade, porque o Silvio hoje ele tem o quê? 62, 63 anos. E o Raul com 80. Não dá tanto assim. Mas... E dá, acho que dá, que 18 anos de diferença, se eu não estou enganada, 17 anos de diferença, minha matemática é muito ruim. Mas ao mesmo tempo que você vê a imagem dos dois ali, fã, artista, tem uma coisa meio fraternal. Eu sempre observei muito isso. Em 1981, Raul faz um show na praia do Gonzaga, que, meu povo do céu, não tinha mais lugar na areia da praia. Esse show ele é televisionado pela Bandeirantes. E é um dos marcos da carreira do Raul, porque eu acho que pra época lotou. E maravilhoso, Raul já um pouco debilitado. Só que o Raul sempre foi muito magrinho. Então, qualquer inchaço era um pouquinho mais difícil de perceber. Claro, o rosto, quando ele levantava os óculos, a gente via muito aqui, que realmente ele tinha o rosto mais magro, e aqui tinha um inchaço, que já parecia ser um inchaço provocado por alguma coisa. Sabe quando a pessoa toma cortisol e o rosto dá uma inchadinha? É semelhante, só que o inchaço dele era mais acentuado nessa parte. O Raul faz um show lá em Caieiras, aqui também em São Paulo, que ele entra muito embriagado, mas ele entra muito embriagado, ele não aguenta cantar a primeira música. O Raul já tinha muito aquele negócio de esquecer a letra. A música é minha, eu canto como quero e invento o que eu mais professo, uma coisa assim. E bem Chapolin, né? Bem Chapolin. E o Raul tá muito mal, ele tá muito bêbado. E o pessoal começa: não é o Raul, não é o Raul, não é o Raul, não é o Raul. Aí, por fim, pega na porrada. Levam ele pra delegacia. E a pergunta clássica do delegado: se você é o Raul Seixas mesmo, fala pra mim qual é o nome do Chacrinha. Hã? Qual é o nome do Chacrinha? Como é o nome real do Chacrinha? Pode só falar Belardo Barbosa, né? Mas o Raul, lógico, não tinha condição de responder. Descer o pau no Raul. Gente, o Raul ele tinha mancha na costela. Ele tinha um roxão no olho. Tava sem RG. Aí nisso, você pensa o susto, a Kika em casa, uma bebezinha. Liga lá pro Raul: olha, tem um cara aqui falando que é o Raul Seixas, só que ele tá sem documento. Não sabe nem onde é que o Chacrinha nasceu. A gente mandou o cara pro Chilindró, dona.
Calma, isso é um guarda paulista falando. Não é não. Gente, enfim. Aí, farei miseravelmente. Nossa, você fez o peçanha, mas você não fez um guarda. Gente, o Rio de Janeiro continua lindo, é o que interessa. Vocês estão me entendendo o que eu passo nesse canal? Por que você deve curtir o vídeo e se inscrever? Claro que é por conta de Raul também, mas vocês estão vendo as gozação que eu passo aqui. Uma mulher. A senhora também que fica miando nos meus vídeos, viu? A Kika corre pra delegacia, coitada, com RG e tudo mais ali pra entregar pro delegado. E a partir daí, o Raul começa a ser muito mal visto, gente. Nenhuma gravadora quer mais trabalhar com o Raul. O Raul ele começa a ficar bem mal visto, porque é aquele cara que dá problema. E aí a Kika, por isso que eu falo que ela tem um papel, não falando que as outras mulheres não tiveram, mas a Kika ela tem um papel muito importante, porque é ela que liga para as gravadoras, mostra, né, os trabalhos do Raul, fala, poxa, o Raul ele tá mudado, ele tá tentando melhorar. E a gente tem essa parte do Raul sem gravadora, mas ele ainda tá fazendo alguns shows. Ele faz um show que é gravado pela Cultura, que ele tá com uma jaqueta preta e vermelha. Só que aí a sorte muda pro Raul entre 1983 e 1984. Por quê? Tem um especial na TV Globo chamado Plukt Platzum, que quem participava era a turma do Balão Mágico, né? A Simone, Jairzinho. E o Raul, ele grava e é o compositor da música que dá nome. Nesse especial você tem ali Fábio Júnior, você tem o Jô Soares, bando de personalidade, e o Raul, vestido ali de autoridade. Plukt Platzum não vai a lugar nenhum, tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado se quiser voar. Gente, era o Raul que tava passando de avião aqui, a gente tem que suspender o vídeo. Durante alguns momentos, claro, por conta do barulho. Agora aqui, ô Raul, te amo. Mas enfim, o nome da música é Carimbador Maluco. E, na época, a gravadora Eldorado, que é uma gravadora aqui de São Paulo, era uma gravadora aqui de São Paulo, chama o Raul pra trabalhar. Empregar novamente, né? A música, essa música Carimbador Maluco, o álbum eu vejo o Raul, claro, com a música de trabalho, mas o que você quer que eu largue isso aqui? É só me dizer de ser cantor, é só dizer que é uma outra música que ele tem no álbum. Ele tem também Coisas do Coração, que é uma música linda do álbum Carimbador Maluco, quando o navio finalmente alcança a terra e o rastro da nossa bandeira, eu vou querer pegar em sua mão, falar de coisas que... Gente, é um Raul ali com coisas muito novas. Você vê o roqueiro, mas ao mesmo tempo você vê uma MPB ali, que o Raul tinha, né? E você vê uma MPB e o Raul fantástico, como sempre. Tem uma música que me emociona muito, chamada Geração da Luz. Se eu não me engano, essa música ela fecha o Carimbador Maluco. Eu vou me embora apostando em vocês. No meu testamento, deixo minha lucidez, porque a semente que eu queria plantar já nasceu, uma coisa assim que eu plantei. Gente, como essa música me emociona, chamada Geração da Luz. Ainda bem que eu tô de óculos, nossa! E o Raul aí, né? Por conta do sucesso do álbum e também, meu povo, do alcance da música sendo transmitida no especial da Globo. Com grandes nomes da época, o Raul consegue o seu segundo disco de ouro, de vendagens aí desse disco, que a música estoura. É uma música infantil, sim, é uma música infantil, mas é uma música que você tem uma crítica com, gente, o nosso místico inglês aparecendo novamente. Mas se o homem pode circular livremente pelo planeta,
Por que que ele precisa de carimbo em tudo? É óbvio que Raul é genial. A música pro programa infantil, que bonitinho o Raul cantando lá na nave com a Simoninho, o Jairzinho, ai que lindo. Vocês já pararam pra pensar? Como o Raul era espoleta, claro que já tinha os movimentos ali de abertura da ditadura, a direta já estava pertinho de acontecer, mas Raul é muito espoleta, gente. Ele tem que tacar uma crítica muito sábia em algum momento, nem que seja velada. A ditadura pegou? Não. Falo que os melhores artistas que burlaram a ditadura militar é o Raul Seixas e o Chico Buarque. Que eles conseguiram fazer os militares assim de... Mas era isso? Ai meu Deus, passou. Vocês entendem? O Raul tem aí o contrato breve com a gravadora Eldorado. Termina o casamento. Só que antes de terminar, no finalzinho de 84, ele grava o icônico Metrô Linha 743. Gente, essa música, você não pode pensar que senão você tá correndo risco. Traz o Messias Indeciso, gente. É um álbum fantástico. Mamãe Eu Não Queria Servir o Exército, que a Kika faz ali, né, a abertura da música. Porém, todavia, entretanto, o casamento dos dois já não existia mais. A Kika, eu acho que, como as outras mulheres, não é que o amor tenha acabado, mas é muito difícil você viver com uma pessoa alcoolista, com uma pessoa alcoólatra. E você vê ali, e a própria Kika fala isso, e as pessoas que estavam próximas do Raul falam isso, e é muito dolorido, o Raul em declínio. Porque o Raul, ele começa, para se manter acordado, pra vocês terem uma ideia. Pensa que você vai à padaria de manhã. E o que você toma de café da manhã? Eu como pão na chapa e tomo um pingado, um café. Não sou dessa turma de tomar coisa quente, tomo suco de laranja. Um exemplo. Tem um relato, eu acho que é do Marcelo Nova, que ele vai entrar já nessa narrativa. O Raul, ele vai com o Marcelo a uma padaria aqui em São Paulo. O Raul tá em São Paulo, ele termina o resto da vida aqui em São Paulo. E isso super cedo, tá? Super cedo. E vão tomar café, tudo. E para fazer o Raul comer já era uma briga. Era uma briga porque ele não estava mais com um sistema digestivo bom. E o Raul bate assim no balcão, ai cara, me vê aquela. Aí o Marcelo fala, pô Raul, mas é muito cedo, cara, segura um pouco. Não, é um suquinho de laranja. Aí o Marcelo, olha assim, tá? O Marcelo, pra quem não sabe, Marcelo Nova, do antiga camisa de Vênus, anos 80 também. O Marcelo, deixa eu dar uma bitadinha. O Raul ficou um pouco assim, mas deixa. O Marcelo fala que o negócio desceu queimando, que se ali tivesse 3 gotas de laranja, tinha muito. Que o Raul fala, só suquinho de laranja. Primeiro o Marcelo fala que, olha, suco de laranja transparente desse jeito. Acabou laranja ou é laranja mesmo? E o Raul começa a ter problemas muito graves, infelizmente, a partir dessa época. E as coisas mudam, né, em questão de carreira. Gente, eu vou ficando por aqui. Vou trazer a parte final. Não, o vídeo vai ficar muito longo. E de casos e de outros acontecimentos. Eu quero contar o acontecimento do Landau, que é muito engraçado, também por conta do... Acaba sendo engraçado se não fosse trágico, mas é causado por conta do Raul, né, não tá sóbrio. Se inscreve no canal, faz todos os procedimentos aí que vocês já sabem, procedimentos. E toca Raul. Até a próxima.